Já que eu resolvi servir a Cristo, eu não vou passar por tempestade, certo? Vamos à Bíblia. Tudo bom com você, querido, querida? A palavra do Senhor é tremenda em alguns detalhes que ela pode contar para nós. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, a palavra conta acerca de duas tempestades que Jesus enfrenta junto aos seus discípulos. Por exemplo, em Mateus capítulo 8, a Bíblia vai contar acerca de uma tempestade na qual Jesus estava no barco, muito cansado, e ele desceu para a parte inferior desse barco e dormia durante uma travessia. E durante essa travessia, esse barco começou a ser varrido para lá e para cá, com ventos fortes e chuva muito forte, e Jesus dormindo, os discípulos foram acordar Jesus, dizendo, a gente vai morrer, e Jesus levanta, dá uma bronca nos discípulos, chama eles de homens de pequena fé, vai à borda do barco, dá uma ordem aos ventos, dá uma ordem à chuva, dá uma ordem ao mar, e tudo se silencia, de forma que os discípulos se admiram, e a palavra do Senhor registra em Mateus capítulo 8, no versículo de número 27, que os discípulos eles perguntam, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Isso está lá em Mateus capítulo 8, no versículo 27. Aí se a gente folhear, passar algumas páginas da nossa Bíblia para frente, a gente vai chegar no capítulo 14 do mesmo evangelho, Evangelho de Mateus. E outra vez, uma tempestade está acontecendo, os discípulos estão dentro do barco, e dessa vez Jesus não está ali com eles, mas eles percebem que vem vindo, andando por sobre a água, alguém. E alguns deles se assustam e começam a gritar, deve ser um fantasma. Outros, quem sabe, ficam amedrontados, mas olhando para saber quem era. E Jesus lá de longe diz, não temam, porque sou eu. E aí Pedro pergunta, se és tu mesmo, Pedro diz, né? Se és tu mesmo, me permite ir ter contigo andando sobre a água. E Jesus vai. Jesus ordena, né, orienta que Pedro pule, e Pedro vem andando, Pedro começa a afundar. Você se lembra dessa história? Jesus toma ele pela mão, volta para dentro do barco, conduz Pedro para dentro do barco, e lá no versículo 32 do capítulo 14, a palavra diz assim, quando entraram no barco, referindo-se a Jesus e a Pedro, o vento parou, e então os outros discípulos o adoraram e exclamaram, de fato o Senhor é o Filho de Deus. Sabe, querido, querida, aqui a palavra está falando de dois momentos de tempestade. E nos dois momentos, Jesus não livrou os seus discípulos de viver a tempestade. Agora, o mais bonito e o que esse texto relata e deixa claro para mim e para você, é que Jesus passou pelas tempestades com os seus discípulos. E mais do que isso, você se lembra a conclusão da primeira tempestade? A conclusão da primeira tempestade é uma pergunta, quem é esse? A conclusão da segunda tempestade é uma constatação, esse verdadeiramente é o Filho de Deus. As tempestades pelas quais nós passamos servem para revelar mais de Deus para nós. De forma que, primeiro, Jesus vai passar por todas elas conosco se nós permanecermos nele. Segundo, as tempestades elas vão fazer com que nós entendamos mais profundamente quem é o Senhor. E se antes tínhamos dúvidas acerca de quem é Ele, como os próprios discípulos tinham, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Mais tarde, nós vamos ter constatações acerca daquele que nos tem acompanhado e nos tem livrado em todas as tempestades. Ele é socorro presente. Glorificado seja o nome do Senhor pela presença salvadora, pela presença cuidadora, pela presença companheira, vitoriosa do Senhor que nos tem acompanhado, nos tem nutrido e nos tem suprido. Que todas as tempestades sirvam para revelar com maior riqueza de detalhes quem é Jesus para você. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Senhor, o apóstolo Paulo ele diz que ele aprendeu a se gloriar nas dificuldades e nas tribulações. Pai, e nós entendemos o porquê ele aprendeu isso.
porque ele entendeu que todas as tribulações, as dificuldades, as tempestades, elas servem para revelar o Senhor com maior riqueza de detalhes àqueles que estão atentos à tua presença. Pai, que nós sejamos atentos à tua presença. Portanto, que toda dificuldade que venhamos a passar, ela possa servir, inclusive, para revelar o Senhor com maior inteireza, meu Deus, e com mais detalhes a cada um de nós. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima.